Aqui. Estou me vendo aqui, tá bom. É o seguinte, boa noite a todos. Eu estou aqui, eu estava falando no começo, não estava gravando, agora estou gravando. A Mayara, alguém me deu um toque, não sei quem foi. Não sei mexer com essa plataforma. Como eu falei, desde o início da pandemia, eu não trabalhei virtualmente, então eu não conheço bem essas plataformas, o que os meus filhos estão nadando de braçada aí, né? Então a Mayara estava me ajudando aqui a navegar um pouquinho, tá bom? Então, é o seguinte, eu estava falando sobre... então, antes disso, me perdoem as falhas aí em relação à apresentação e vou procurar satisfazer a todos aí conforme a gente vai... vão aparecendo comentários ou dúvidas e a gente vai tentando trabalhar com as observações e colocações de cada um, tá? O assunto de dor é um assunto relevante para a gente hoje, porque nós estamos passando por muitos sofrimentos, né? Os sofrimentos são diversos, tendo em vista que muita gente está reclusa, muita gente tem tido o problema do Covid, muita gente tem perdido entes queridos, colegas de trabalho, com o problema, né? A despeito das provações que nós já temos na nossa vida, ainda tem essa do Covid, que agrava bastante, né? Eu poderia contar inúmeras dessas. Eu tenho trabalhado o dobro da minha carga horária, em função da necessidade dos serviços de estar me dispondo, estou na linha de frente da batalha contra esse vírus, e tenho visto de perto o sofrimento de muitas pessoas, sofrimento bem agravado, com mortes, inclusive, né? Especialmente quando a gente vai entubar uma pessoa que sabe que eventualmente ela não vai sair do tubo. Para a gente também é um sofrimento muito grande, né? Mas o assunto é o que a gente faz, como é que a gente lida com a dor, né? No meio dessa situação de confinamento e de outras dificuldades mais, como é que a gente lida com isso? Eu fiz uma aula no passado, em janeiro desse ano, sobre esse assunto, quanto à dor, e o professor Oswaldo pediu para eu compartilhar com vocês, né? Ao compartilhar com vocês, eu queria mostrar uma imagem aqui interessante, que eu estou apresentando aqui, eu vou apresentar aqui para vocês, uma imagem do PowerPoint. Está todo mundo vendo aí? Dá um sinalzinho, tá, então tá bom, olha. Essa imagem está mostrando uma coisa interessante aí, uma moça com um dedinho ferido lá, dedinho indicador ferido, e está dizendo assim: você nunca vai entender minha dor. E do lado um rapaz que está com um cravo nas costas, uma faca, uma flecha, parece que um punhal e um machado, e ele sangrando muitas vezes mais do que ela. E ele diz assim: é verdade, me desculpe, eu nunca vou entender a sua dor. Então, essa imagem, ela mostra que as dores, ou seja, a dor, ela é relativa. Para algumas pessoas que têm muita sensibilidade, vamos dizer assim, essa sensibilidade, por vezes, está relacionada com o quanto eu me concentro no meu sofrimento, ao invés de olhar o que o sofrimento tem de propósito na minha vida. Eu já quero adiantar para vocês que Deus, na palavra, ele tem o objetivo de mudar a nossa forma de ver a dor, não para uma forma de ver mas de autocomiseração, mas ver como uma ferramenta que o Senhor pode usar para transformar-nos e nos promover no reino dele. Essa é a ideia.
Gostaria que vocês guardassem essa proposição e a gente vai discorrer sobre ela nessa nossa conversa, tá? Sobre dor, eu quero dar ainda um pano fundo. O que é dor? Em termos médicos, dor é uma sensação intransferível, penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos e classificado de acordo com o seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade e etc. Por exemplo, dor de cabeça. Ela não dá para transferir para o seu Jesus, por exemplo. Tá bom, seu Jesus? Eu não quero, nem quero transferir para o senhor. Se eu tiver dor de cabeça, eu quero lidar com ela. Mas nós temos dipirona, temos AS, tem outras coisas mais que nos ajudam nisso. Mas a dor é uma sensação intransferível. É dolorosa, é desagradável. Nós não gostamos de dor. Mas ela tem propósitos no nosso corpo. Por exemplo, se eu estou com a mão no fogo, se eu estou cozinhando, de repente eu esbarro a mão no fogo, a dor me faz tirar e proteger o meu corpo, certo? Então a dor tem objetivos de proteção e a dor, em termos espirituais, em termos de sofrimentos emocionais, ela tem objetivo de promover-nos no caráter cristão, tá? Deixa eu puxar aqui. Eu queria abordar com vocês uma questão interessante e, eventualmente, essa aula aqui, essa nossa conversa aqui tem que ser restrita a 1 hora. Ela está em um vídeo que foi de uma aula feita em janeiro deste ano. Se vocês depois quiserem assistir, é uma aula de 1 hora e 25 minutos, que a gente discorre sobre mais alguns exemplos aí, tá? Que estou pulando aqui do PowerPoint que eu tenho de projeção. Eu queria, falando sobre dor, eu queria abordar uma questão sobre o Hipócrates. Hipócrates, ele é de 460 a 377 a.C. Ele é considerado o pai da medicina e ele é um pagão, alguém que não adorava o Senhor. Ele... Só um minutinho. Você podia para fechar a porta para mim, por favor? O Hipócrates, ele era o pai da medicina, ele tinha alguém que fez observações interessantes sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre doenças. Ele abordava e falava uma coisa interessante. Veja, alguém que não tem temor a Deus. Precisamos curar quando possível, aliviar quando necessário, mas consolar sempre. Quando a gente aborda a questão de dor ou de sofrimento, se alguém que é pagão, ele conseguiu pegar um pouco da ideia do que o Senhor propôs para a gente, que é tratar a alma de uma pessoa com dor, quanto mais para um cristão que foi convocado para ser sal e luz e com esse objetivo, né? E falando sobre ainda o mundo grego, eu queria ajudar, dentro da nossa proposição, de mudar o óculos, a forma de enxergarmos, de focarmos, a forma de focarmos a questão da dor. Eu queria muito abordar uma base da nossa cultura hoje a respeito de dor e sofrimento. Nós vivemos numa cultura de hedonismo. O hedonismo, ele vem nas suas raízes com Aristipo de Cirene e com Epicuro. O hedonismo, ele defende o prazer e a vontade minha, o desejo pelo prazer acima de tudo. Aristipo, por exemplo, ele falava que o prazer é um movimento suave da alma, enquanto a dor ele é um movimento áspero, um movimento rude da alma, né? E nós vemos que isso permeou
durante a história da humanidade, fazendo flutuações de intensidades cada vez, umas vezes maiores, às vezes menores, mas sempre acontecendo. Epicuro falava que nós precisamos nos livrar do sofrimento, da dor, da agitação, da ansiedade, meio a custe o que custar. Então, veja, nós enfrentamos uma cultura que hoje tem as suas raízes na Grécia Antiga. E isso trouxe ao nosso momento atual uma relevância cada vez maior. Nós vemos que a cultura brasileira, ela, já visto, por exemplo, a lei de Gerson, que alguns conhecem, que nós temos que levar vantagem acima de tudo, né? Coitado do Gerson, pagou por uma rateada que um jornalista fez com ele na década de 70, quando ele estava fazendo uma propaganda de um cigarro chamado Vila Rica, né? E ele, infelizmente, falou essa frase ele trouxe, representou toda uma cultura brasileira de tenho que defender o meu prazer, o meu desejo, aquilo que eu quero e pronto, acabou, né? Então, nós vivemos nesse contexto hedonista, onde nós não podemos sofrer, nós não devemos sofrer. É o que a nossa cultura defende. Nós somos, precisamos ter o nosso desejo no centro de todas as coisas que nós fazemos. É a razão do nosso fazer, é o prazer, né? Cada vez mais as comidas são provocativas, trazem apelo ao nosso prazer, os carros cada vez mais confortáveis, nós não vivemos mais quase sem ar-condicionado. Se está fazendo frio, a gente liga a temperatura quente, se está fazendo calor, a gente liga a temperatura fria para manter 24, 25 graus lá e a gente está totalmente confortável, não queremos aceitar sofrimento ou dor. Mas veja, a palavra de Deus defende uma proposta totalmente diferente em relação a termos o nosso umbigo, o nosso ego no centro de toda a nossa vida. A proposta de Cristo põe Cristo no centro da nossa vida. Ele é o modelo do nosso viver. O Senhor, o soberano, ele é a razão da nossa vida e do nosso motivação do nosso viver. Então, não é mais o meu prazer o centro da minha vontade, e sim o fazer a vontade do Senhor. Não é mais o meu deleitar aquilo que eu tenho que buscar, custe o que custar, né? E sim a vontade do Senhor e o que Deus tem programado para a gente. Eu queria ler alguns textos aqui que trazem uma proposição de algumas finalidades para a dor, e depois, no final de todos esses textos, com as suas finalidades, eu quero fazer algumas propostas para a gente aí, tá? A dor e o sofrimento, ela tem propósitos, ela tem finalidades que vão além do que eventualmente a gente pode imaginar. O sofrimento ajuda a desmontar o orgulho abominável a Deus, que quer um coração contrito e humilde. Vou ler o texto aqui. Salmo 51, 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quem escreveu isso foi Davi, depois de ter passado por um capote razoável com o adultério dele com Batseba. Foi confrontado, perdeu o filho, fruto dessa relação impura. Teve consequências outras com outros filhos, problemas de família,
mas ele, quando confrontado com o seu erro, se quebrantou e viu a restauração da sua alegria, a restauração da sua comunhão com o Senhor, a alegria da sua salvação. O sofrimento trouxe a ele um desmontar do orgulho, que é abominável a Deus, que quer um coração contrito e humilde. Davi entendeu isso. Jesus, quando ele, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, Jesus sabe que nós passamos por um mundo onde tem desgraças, tem roubos, tem furtos, tem assassinatos, tem pandemias, tem mortes. E ele escreveu assim, vinde a mim, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Veja, ele propõe descanso para um coração com dor, um coração com sofrimento. Então, vinde a ele. Todos nós devemos ir a Cristo e ele vai nos descarregar. A proposta dele é o seguinte: existem valores e princípios que estou fazendo a vocês, que se vocês assumirem esse reino que estou lhes conferindo, que tem princípios, tem propósitos, tem metas, tem alvos, tem metodologia bem definida, tudo isso bem definido, vocês vão ter descanso para as vossas almas, né? Ele não está propondo, olha, vivam para si, olhem para o seu próprio umbigo, tenham dó do seu dedinho machucadinho, que eu vou aliviar. Não, ele tá falando, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós vamos ver mais um outro texto que ele nos chama para uma vida de crescimento em meio ao sofrimento, né? Então, esses sofrimentos, eles têm propósitos, o sofrimento, a dor, ela sempre tem propósitos que vão além do nosso dedinho, além do nosso umbigo, e vão além de nós. A gente, quando estuda a história de alguns personagens bíblicos, e a gente vê que Deus quebranta corações orgulhosos com objetivos de usar. É como se Deus está lapidando a gente, ou afiando bem uma faca, para poder essa faca tornar-se hábil para a sua função, que é cortar, na verdade. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, há uma intenção muito clara, há uma afirmação categórica de José, que tinha a concepção clara de que Deus o usou, fez passar por sofrimento, foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi traído pela esposa do patrão dele, foi esquecido por um serviçal do faraó na prisão. Mesmo assim, a Bíblia fala que Deus era com José, Deus era com José, Deus era com José, e ele nunca perdeu o foco, sofrendo, até que Deus o habilitou de tal maneira que ele pôde ser usado para salvar muitas pessoas. A gente não sabe exatamente qual o cálculo, mas eu presumo que deve ter sido milhões de pessoas. Não só Egito, a região da Palestina, vários povos se beneficiaram da organização e da administração de José com a produção de trigo no Egito, né? E diante dos irmãos que estavam temerosos por uma vingança, nós conhecemos a história de José, eles com medo de que José ia se vingar quando o pai morresse, José chorou, se condoeu e falou assim: vós, na verdade, falando para os irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isso é, conservar muita gente com vida. O sofrimento tem propósitos, os sofrimentos têm propósitos, e Deus usa o sofrimento para nos aprimorar, para nos quebrantar, para nos habilitar para a obra que Ele tem programado.
E qual obra ele tem programado para mim, para você, está no quesito da soberania dele, e é com ele. A gente sempre tem que sugerir, eu tenho que perguntar ao Senhor: Senhor, estou ao seu dispor. Gostaria de entender, o Senhor poderia me ajudar a entender os propósitos? Não é uma pergunta ruim, mas Deus tem propósito, Ele pode lhe conferir isso e lhe dar essas respostas de uma maneira que você fique motivado em meio ao sofrimento. Parece um paradoxo você estar animado em meio ao sofrimento, mas Jesus, em meio ao sofrimento, Ele propôs-nos vida abundante, né? Tem uma outra passagem em Isaías 53, versículo 3, 10 a 12. Isaías falou sobre o Messias, colocando o que Deus tinha de propósitos com a vida dele, e ele escreveu assim: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele fará o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos, e as suas iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja, Deus usou o servo dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, para padecer as dores das nossas doenças, nossos pecados. Veja, imagino, como qualquer um de nós tem um pecado, a gente sente a angústia do pecado. Imagina Jesus tomando a angústia de todos nós, né? O que ele sofreu, e Deus o habilitou para não só sofrer e pagar o preço do nosso pecado, mas o de interceder por nós e ser ferramenta, instrumento nas mãos do Senhor para a salvação de muitos, e não poucos, de muitos e muitos, né? Então, veja, os sofrimentos, ele tem os propósitos além de nós, de quebrar-nos, mas também de usar-nos, né? Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21, ele fala assim: todas as coisas provêm de Deus, o que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, no trajeto do sofrimento que Deus tem, ele tem propósitos conosco, ele quer nos fazer úteis, semelhantes ao que foi, por exemplo, José, a que foi Daniel, que foi levado para o cativeiro, a que foi Cristo. Ele quer nos usar, ele quer nos aprimorar para que a gente absorva esse ministério da reconciliação. É um ministério que nos faz participantes do reino e da salvação, reino do Senhor e da salvação de muitos. É o privilégio que José teve de ser útil para salvar a muitos. Eu me lembro quando, na década de 70, eu não lembro bem se foi 74, talvez 74 ou 75, o Sr. Jesus deve saber, depois ele pode falar para a gente. Lucas também está lá, deve lembrar bem, do incêndio do Joelma. O incêndio do Joelma, veja, quando você em São Paulo, eu lembro da cena do bombeiro entrando,
por uma janela, e salvando, resgatando uma moça do meio das chamas, da fumaça. Eu era pequeno, eu falava para mim, vou ser bombeiro, quero salvar a vida, quero salvar a vida. Porque é prazeroso a gente ser útil nas mãos do Senhor, salvar vidas. Se naquela época eu tinha pouco conhecimento de Cristo, já tinha vontade, imagina agora, quando eu me vejo como médico salvando vidas, me dá um prazer, quanto mais salvar do inferno, é muito mais prazeroso, e isso é fantástico para quem usufrui desse privilégio de salvar pessoas, né? Ajudar a ser instrumento nas mãos do Senhor. É isso que Deus propõe. Somos embaixadores por Cristo, né? Só que para isso há há aí um preparar de Deus, como preparar um treinamento daquele bombeiro. Há um preparar de Deus ao cristão para poder ser útil para salvar vidas, né? Isso, por vezes, envolve passar pela escola do sofrimento, né? Continuando nos propósitos, nos textos abordando a questão do sofrimento e da dor, Mateus 16, 21 a 27, está escrito assim: Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Veja, tem vários aspectos aqui interessantes nessa proposição que eu fiz no início, que tem respaldo nessa escritura, nesse texto da escritura. Primeiro, Jesus, ele foi convocado para sofrer, padecer, para salvar as pessoas. Certo? Satanás quis diversas vezes tirá-lo do foco. Lembra da situação da morte, da transfiguração, da tentação de Jesus? Falou assim: olha, tudo tirarei se prostrado me adorares. Ele tentou tirar, e é isso que ele faz sempre comigo e com você. Ele tenta com todos nós, tirar o foco do Senhor Jesus, tirar o foco do soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, para dar foco para as coisas do mundo, ter os valores e os óculos do mundo, o hedonismo, o meu prazer, o meu desejo. Eu tenho que viver focado no meu conforto. É isso que importa, é isso que a mídia passa para você, é isso que ela passa para mim, é isso que ela envereda no coração dos nossos filhos, é isso que envereda no coração das pessoas, dos nossos amigos. Eu tenho que viver para o meu bel prazer. Jesus está falando aqui o seguinte: novamente, Satanás, sai de mim, eu tenho um propósito e vou cumprir ele. E aí Jesus volta para os seus discípulos e diz: quem quiser vir após mim, se quer ser cristão, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, negue esses valores, eu querer o meu bel prazer, o meu desejo, os meus planos. Tome a sua cruz. Jesus está propondo uma vida de sofrimento. Veja, eu não estou dizendo que a gente tem que pegar agora o chicote e começar a se chicotear. A gente não tem que pegar uma cruz e se pendurar nela. Mas Jesus está nos chamando para que a gente pudesse assumir a responsabilidade de, como cristão, em vindo a dor e sofrimento, sermos tratados por Ele, crescermos na fé, a ponto de poder servir a Ele em maturidade e dar a nossa vida
pelo reino dele. A proposta é essa. E ele falou que isso teria retribuição. E essa retribuição não é só na eternidade, ela vem já aqui, em uma vida abundante, onde eu vou conhecer a Cristo, eu vou conhecer a intimidade com Ele e desfrutar dessa intimidade com o Senhor de maneira ímpar, que poucas pessoas conhecem. Uma vez eu estava conversando com o pastor Fernando, na época que eu estava no Mato Grosso, passando por várias provações, várias dificuldades. E eu lembro de eu ter comentado, e ele concordou comigo, foi assim, eu acredito que 2 Coríntios é um texto que não é que não foi escrito para todos os cristãos, mas a maior parte dos cristãos não compreende 2 Coríntios, porque Paulo está falando de um coração quebrado e sofrido por um povo que o negava, o traía, e ele mesmo assim dava duro por eles, sabendo que era o propósito de Deus aquilo, e que Deus tinha propósito no seu coração, mas também tinha um propósito no coração dos coríntios com aquilo. Bem, eu estou querendo terminar daqui a pouco para abrir para comentários ou perguntas ou observações que sejam relevantes para todos aí, tá? Eu estou pretendendo deixar mais ou menos 15 minutos de observações antes da gente completar 1 hora, tá bom? Em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Ainda falando dentro do aspecto do sofrimento, que nós somos convocados para participarmos do sofrimento de Cristo, quando Cristo nos convoca para participarmos, Paulo reforça essa informação, escrevendo isso aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 12. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa dos sofrimentos do Evangelho. Se envolve, Timóteo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação de testemunharmos, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo está estimulando o Timóteo a não ser tímido na fé, não ser tímido no envolvimento com o reino do Senhor, testemunho do reino do Senhor. Né? Ou seja, incorpore, Timóteo, isso na sua vida, o testemunho, não se vergonhe do Evangelho, né? E que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão sofro, Paulo sempre falando sobre o sofrimento dele, eu sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em que eu tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha convicção que o Senhor ia lhe retribuir. Não só nessa vida aqui, com consolo e conforto, como ele sempre falava, mas também na vida futura. Né? Ele tinha convicção disso. A finalidade do sofrimento também, que Deus nos convoca para participarmos, não é só para quebrar o nosso orgulho, para nos fazer participantes do reino dele, mas também nos dá maturidade, felicidade, esperança, paciência e transformação. Vamos ver aqui em Timóteo capítulo 5, versículos 7 a 11, está dizendo assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas que falavam em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Veja, ele está... Tiago está aqui convocando a igreja que estava dispersa na época lá, os primórdios da igreja,
a terem paciência, a fortalecer os corações na fé, tendo a confiança de que o Senhor não os deixava, dando ânimo para que eles pudessem confiar no justo juiz, apesar de todas as injustiças que viviam, apesar de todas as dores de perseguição, mortos, decapitados e etc., queimados vivos, jogados na arena com os leões. Ele está falando, não desistam, o Senhor, Ele é justo e vai nos dar o devido prêmio que temos. Suportem isso com paciência. Lembra dos profetas, quando eles sofreram e tiveram dificuldades, eles não desfocaram, eles não se concentraram no próprio umbigo, no próprio eu, no próprio ego, mas eles se concentraram no Senhor, que dava consolo e dava misericórdia, compaixão e os ajudava a suportar as aflições. O mundo quer que a gente pense hedonicamente. Deus quer que a gente foque na dor como uma ferramenta para o nosso crescimento, nosso aprimoramento do nosso caráter para sermos melhores preparados para a obra dele, né? Tem uma escalada interessante da maturidade cristã, escrita em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5, dizendo assim: justificados, pois, pela fé, somos perdoados por Cristo pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque obtivemos também o acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E a escalada vem aqui. E não somente isso, nós não só nos gloriamos pela esperança que nós temos da glória de Deus, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Ou seja, o sofrimento produz a perseverança. E a perseverança, a experiência, a vivência. E a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta. A esperança traz uma fé madura, é isso que ele está abordando aqui. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E em Tiago também aponta essa escalada, capítulo 1 também aponta essa escalada aqui, a gente eventualmente, se tiver um tempinho, a gente lê esse texto, mas é uma escalada onde a tribulação, a dificuldade, a dor, o sofrimento, quando a gente olha como uma ferramenta do Senhor para nos aprimorar, nos fazer crescer, ela é útil para nos habilitar para a obra do Senhor. E ainda dentro daquela ótica da finalidade do conhecimento, a transformação, a maturidade, a felicidade, a esperança, a paciência, eu não sei vocês, irmãos, mas eu não quero continuar na minha imaturidade. Eu sou um inconformado com a minha imaturidade na fé. Eu quero aquela vida abundante, eu quero ser alguém que seja paciente, que tenha esperança, uma esperança que seja estável, que não me leve a ventos de doutrinas para um lado para o outro, mas que tenha foco no Senhor. Pode chover canivete, eu estou focado no Senhor. Aquela história de Pedro andando sobre o mar, Jesus chamou para andar, quero ir até o Senhor, pode vir, Pedro. Quando ele estava olhando para Cristo, o que aconteceu? Ele estava andando sobre o mar. Uma vida em poder, experimentando, desfrutando um pouquinho da glória, de poder andar sobre o mar que Jesus tinha. Quando ele reparou nos ventos, nas chuvas, se ele ficou com medo, olhou para a dor, possibilidade de se afogar e sofrer, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ele tirou o foco de Cristo. Né? Ele tirou o foco de Cristo e começou a afundar. Deus não quer isso. Deus quer maturidade, foco nele, a fim de que a gente possa andar por sobre as águas e poder servir ao Senhor assim. Né? No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, está dizendo assim: tende em vós, o estímulo de Paulo aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, não o considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, que ele poderia se apegar, mas ele não se apegou àquilo.
Ele não se apegou à possibilidade do hedonismo, ali aceitar a proposta de Satanás de desejar o mundo inteiro aos seus pés. Ele não fez isso. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. Nós como cristãos, somos convocados a nos esvaziarmos a nós mesmos, a seguir o exemplo de Cristo. Tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Morte humilhante, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, o premiou por isso, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Veja, nós novamente somos convocados a viver a vida em novidade e em maturidade e não no conformismo que o mundo tem de usufruirmos só dos prazeres. O pastor Fernando sempre fala, nós não estamos aqui num parque de diversões, né? Estamos aqui com um propósito, essa terra aqui não é nossa. Nós não estamos nessa terra, nossa terra está por vir. E é essa que nós temos que focar, esperar. Né? Nessa mudança de óculos, Pedro escreve, né, na primeira epístola de Pedro, algo interessante aqui. Capítulo 4, versículos 12 a 19, diz assim: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições. Regozijai-vos por serdes participantes das aflições. Filipenses capítulo 1, se não me engano, versículo 19, fala também assim, nós não só tivemos o privilégio de crer em Cristo, mas o de padecer por Cristo. Ele está falando de um nível mais, para os meninos que falam aí no estágio mais hard aí do videogame, um nível mais alto de intimidade com o Senhor. Regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. O Espírito de Deus, que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, mas padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesse nome. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando bem. Ele tem os propósitos e ele vai nos julgar devidamente, no tempo correto, e vai nos aprimorar, vai nos dar propósitos e direções bem definidas, tá? Eu queria lembrar aqui, passar novamente aquela telinha lá, compartilhar com vocês, olha lá. Você nunca vai entender minha dor. Ela com o dedinho cortado, talvez um cortezinho pequeno, e o outro é verdade, me desculpe. Pois vai estar sofrendo muito mais, e ainda está respeitando ela, não entendendo o sofrimento do outro, que é muito maior do que o dela, mas ela acha que, nesse mundo de hedonismo, que o sofrimento dela é o maior de todos, né? Todo mundo tem seus próprios problemas, eles apenas estão em níveis diferentes. O Senhor não quer que nós procuremos o sofrimento, correr atrás do sofrimento, mas ele quer que a gente encare o sofrimento como uma ferramenta dele para nos ajudar a crescer, transformar, trazer maturidade, nos preparar para o serviço dele. A vida cristã não é um parque de diversões. E aí, Jesus também, ele termina com algumas passagens muito interessantes aqui que eu queria relembrar com vocês, antes de abrir para observações, colocações, pontuações, dúvidas, etc. Né?
João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos com ele e ele venceu o mundo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Aí em Mateus 11, 28 a 30, relembrando. Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O propósito da vida cristã é de uma vida de comunhão com o Senhor e de foco, não no hedonismo, mas no lapidar do Senhor, mediante o sofrimento, para serviço a Ele, e entregas as nossas vidas para a salvação de outras pessoas. Esse é o propósito do cristão, o mini-cristo, que significa cristão. E não sou só eu que sou convocado, vocês também, todos são convocados para isso. Tá? Eu queria abrir aqui para eventuais, talvez vou apanhar um pouquinho aqui com o vídeo, mas queria abrir aqui para eventuais participações, tanto em vídeo quanto em chat aqui, que eu consegui abrir. Alguma colocação, dúvida, observação, fique à vontade para abrir o microfone, falar, ou escrever, que eu estou aqui vendo o chat na minha direita aqui. Eu não vou conseguir falar, talvez, boa noite para todos aí, mas Oi. Doutor, é um prazer em revê-lo. Prazer meu também. Foi pela aula, muito boa, excelente. Outra coisa, para eu lembrar do incêndio Joelma, 1º de fevereiro de 74. Olá, 1º de fevereiro é dia do aniversário desse velhinho também. Parabéns, José. Obrigado pela informação aí. Falou, galera. Obrigado pela informação. Alguma colocação, observação? A gente correu bastante. Diga. Para nós, o que as Escrituras traz para nós é o seguinte, né? A grande obra do Senhor é nos levar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, né? Sim. Você mesmo falou aí um mini cristão, né? E tem uma passagem em Hebreus 5:8 que diz o seguinte: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Não pode passar pela nossa cabeça que Deus fosse desobediente, né? Com certeza. Então, o que realmente ele aprendeu ali é o que envolvia a obediência. E se Jesus Cristo, né, o homem perfeito, sem pecado, nosso sumo sacerdote, precisou aprender o que envolvia a obediência, imagine nós, pecadores, miseráveis, corruptos, depravados, o que a gente tem que aprender com essa ferramenta que você falou, né? Não é agradável, nem dor, nem sofrimento, mas com certeza é uma ferramenta na mão de Deus, né? Para nos aperfeiçoar a imagem de Jesus. Né? Sim, com certeza. Paulo, obrigado, viu? E prazer te ver, viu? Prazer mesmo. Prazer é meu. Quando você coloca isso aí, Paulo, me vem à mente assim, o tempo é pequeno para a gente discorrer sobre várias narrativas bíblicas que nós temos nas Escrituras, né? Tanto do Antigo quanto do Novo, que a gente vê um processo onde Deus, ele investe, ele é tão misericordioso que ele investe em nós, miseráveis pecadores, cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de teimosias, de orgulhos,
de maldades, cheio de coisas ruins, ele investe na gente e faz da gente um Zé Ninguém para alguém que é amadurecido para poder servi-lo. É impressionante, por exemplo, quando a gente vê a história de Pedro. Eu bato sempre nessa tecla, eu vejo um Pedro totalmente impulsivo, totalmente violento até, pegou a espada, passou na orelha de Malco, e Deus investindo nele, e o cara sempre dando o capote de Jesus investindo. Naquelas flutuações, mas a gente vê que no final da vida, essas flutuações começaram a parar de ter tantas variações, caminhando uma trajetória ascendente, a ponto dele escrever a primeira e segunda epístola de Pedro, que são cartas extremamente maduras, de um cristão maduro, é uma questão que tem muito a nos ensinar, né? Especialmente com sofrimento. Ou seja, um cara experimentado em dor. Experimentado em dor. Deus queria deixar isso como exemplo para a gente, inclusive, né? E se Cristo havia necessidade desse aprimoramento, imagina para nós. E muito obrigado pela participação. Lucão? E aí, alguma participação mais? Marcos? Bom, eu queria referenciar a vocês, essa aula tem mais alguns vídeos, foi dado em janeiro, se alguém quiser participar, é só pôr lá no site da igreja, quanto à dor, vai aparecer uma aula de janeiro que tem o vídeo, tá? Eu vi que não tem, eu vi hoje que não tem os PowerPoints lá, mas eu vou pedir para o Fábio, se for possível, ele colocar os PowerPoints, que eu tenho, isso aí já faz tempo, né? E tem uma aula sobre sofrimento que a gente fez no módulo da Escola Bíblica de Adultos, se eu não me engano, em abril do ano passado. Tem todas as aulas lá em vídeo. Se alguém quiser também participar tem discussões, a gente conseguiu fazer de uma maneira mais interativa do que esse tempo aqui, que infelizmente tem suas limitações por ser virtual, tá bom? Uma sugestão de um livro que é interessante sobre dor e sofrimento, tem várias, nessa eu vou pôr nessa aula de janeiro, pedir para o Fábio colocar, se alguém quiser avançar sobre esse assunto, tem várias bibliografias, tem uma bibliografia expandida aí, acho que uns 16 a 20 livros, mais ou menos, sobre o assunto, são livros interessantíssimos, tá bom? No mais, me perdoem as falhas aí no uso da plataforma, que eu ainda não tenho habilidade praticamente nenhuma, e obrigado pelo tempo de participação de vocês aí, tá bom? Ô Paulo. Diga. Paulo, eu não sabia que você tinha lembrança do Joelma, rapaz. Rapaz, eu queria, por muito tempo eu queria ser bombeiro por causa daquele evento lá. Os mais novos não lembram disso. Mas os mais velhos, com certeza. Um pouquinho antes foi o Andraus, lembra? O Andraus eu já não lembro, mas o Joelma eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem da cena. E eu queria ser bombeiro por causa daquele cara lá. No fim, acho que aquele desejo de moleque, de querer ser herói, né? E hoje, por incrível que pareça, em termos de salvação de vida física, eu vejo que como médico eu consigo salvar muito mais pessoas do que se eu fosse bombeiro, né? Então, Deus me conduziu para isso e eu louvo a Deus por isso. Né? E apaga muito fogo no hospital, né, Paulo? Ixi, isso tem não muito incêndio para apagar lá, né? Muito não incêndio. Um incêndio literal, mas outro tipo de incêndio. Vários tipos de incêndios. Isso é um capítulo à parte, que eventualmente talvez nem possa nem gravar.
é uma coisa que talvez não possa nem gravar, né? É uma coisa que eventualmente posso conversar com vocês em off, porque é muito triste, né? E é diário, né? Aliás, viu, Paulo? Diga. Só rapidamente, acho que eu não tenho compartilhado com todo mundo. Minha mãe fez uma traqueo ontem Sim, e tentaram desentubá-la 2 vezes, deu arritmia grave. sim. Aí ontem fizeram a traqueo e estão esperando terminar, ela voltar da sedação para ver se ela está autossuficiente. Ela adquire autossuficiência na respiração, para aí começar o processo ela está se recuperando, mas eu acho que ela está vivendo um momento crítico agora. Que é a autossuficiência aliada à arritmia cardíaca, que levou uma amiga nossa ao óbito por causa disso. Sim. Então vamos orar por isso, viu, Lucas? Tá bom. A gente está vendo sobre a situação da sua mãe. Estamos aí em oração, tá? Joia? Alguma participação mais? Demais. Se não, eu vou me despedir de vocês e vou desejar que Deus nos ajude a continuar a crescer na compreensão dos propósitos do sofrimento, das dores que vêm à nossa vida, sempre sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que Ele tem um propósito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Né? Tá bom? Tá bom. Boa noite para vocês aí, um abraço. Deus os abençoe. Boa noite. Te cuidem, Paulão. Ei, Lucão, você tá bem? Eu tô, graças a Deus, ex-covidiano, não corintiano, ex-covidiano, mas tô bem. Pois pretendo, graças a Deus. Um abraço a todos. Outro para vocês. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.